Você já parou para pensar como a medicina nuclear brasileira se conecta com o resto do mundo? Relações internacionais, parcerias, negociações de novas tecnologias são fundamentais para milhares de pacientes no nosso país. Para esse episódio de hoje, eu recebo dois convidados muito especiais que são especialistas na área e que atuam na Medical. Para isso, eu convido você a ficar até o final desse episódio e não perder nenhuma informação. Tom, solta a vinheta! Sejam muito bem-vindos a mais um Medical Isotalks, o primeiro podcast dedicado aos bastidores da medicina nuclear. E para esse episódio especial de hoje, nós recebemos o Dr. Heber Videira, que é diretor de pesquisa, inovação e novos negócios da Medical, e Dr. Felipe Menezes, que é farmacêutico e também diretor de regulatório da Medical. Sejam muito bem-vindos. Obrigada mais uma vez pela participação nesse episódio. É muito bom ter vocês aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre essas relações internacionais que o Dr. Heber sempre evidencia quando participa dos nossos episódios, porque realmente elas são um pilar da medicina nuclear. Nós dependemos muito do mercado externo. Então, Dr. Heber, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessas relações para o mercado da medicina nuclear brasileira. Perfeito, Maia. Na verdade, para mim é sempre um prazer estar participando dos nossos episódios aqui, né? E trazer um tema tão crucial como esse, que é justamente as relações internacionais, né? Porque a medicina nuclear brasileira, ela depende realmente, né? De lá de fora. Nós dependemos dos insumos, nós dependemos, na verdade, dos radioisótopos, nós dependemos dos fármacos. Então, ter essa parceria, ter, na verdade, o conhecimento sólido, né? De enxergar a nossa necessidade aqui e buscar lá fora os parceiros é de fundamental importância para garantir, na verdade, a sustentabilidade da cadeia, a sustentabilidade e lembrando sempre que o nosso paciente é quem deve ser beneficiado com essas soluções. Sim. E Felipe, como que você vê que essas relações podem interferir no nosso dia a dia, nas clínicas pelo Brasil? Doutora, primeiro é um prazer estar aqui novamente. E, bom, um exemplo legal de se dar, recentemente a gente conseguiu a Radipol, né, por exemplo, com a inserção de alguns produtos, né, no Brasil, e ter uma fonte, né, que faça uma aferição correta no seu calibrador de dose, vai aumentar a eficiência, né, da clínica, vai facilitar, né, a rotina, quem sabe até aumentar o número de pacientes, né, dependendo da forma que isso é feito ou organizado dentro da clínica. Então, ter uma fonte, e as nossas fontes, elas têm uma pureza mais alta. Então, assim, trazer esses contatos internacionais, que tem produtos de qualidade, renome internacional já, para dentro do Brasil, só faz com que cresça, né, a medicina nuclear brasileira também. Só lembrando um pouquinho, Felipe, essas fontes, elas calibram os equipamentos para que eles funcionem de forma correta. Sim, sim. Tanto os equipamentos que os pacientes fazem o exame, quanto também os calibradores de dose que ficam lá dentro da radiofarmácia, né? Que mensura a dose que vai ser injetada no paciente. É super Né? Então, importante. Se exatamente. mede uma dose incorreta, vai interferir diretamente no resultado do... Exatamente. Interfere também na análise do médico nuclear também, que se for para PET, né, vai precisar saber quanto que injetou exatamente para poder fazer todas as contas certinhas, né? Sim, Então, nossa, é imprescindível para o laudo correto. exatamente. E, doutor Heber, como que essas parcerias internacionais beneficiam os pacientes no Brasil? Sim, na verdade é importantíssimo a gente trazer esse tema, né? Porque é nessas parcerias que nós conseguimos verificar o que tem lá fora, o que tem de radioisótopos, o que tem de insumos, né? Para que a gente possa fazer a síntese aqui, seja para os radiofármacos que vão ser produzidos via ciclotron, seja os radiofármacos que vão ser produzidos através dos isótopos nas radiofarmácias industriais, né? Então, assim, é de fundamental importância, porque vai trazer para o nosso paciente a mesma qualidade, o mesmo atendimento do que eles têm nos países de primeiro mundo. Então, é isso que eu defendo para nós,
que as relações internacionais é para a gente ir lá fora, é levar um cenário, é levar vamos dizer assim, o potencial da medicina nuclear brasileira para que evidencie para ou a cadeia, para os supplies, para os fornecedores, que nós temos possibilidades e que nós temos todo o conhecimento e o arcabouço regulatório necessário para trazer esses radiofármacos com fiabilidade, segurança para uso no Brasil. Então, o benefício para o nosso paciente é isso. Não é a gente ir, por exemplo, para um congresso, seja o Congresso Europeu, o Congresso Americano, verificar lá, a gente falar de teranóstico, que é o tema do momento, verificar inúmeras possibilidades e falar assim, como que chega isso no Brasil? Como trazer isso para o Brasil? Então, esse é o papel da relação internacional, que vai envolver a necessidade brasileira, saber o que tem de ponta lá fora e como juntar as duas. Como trazer, como enxergar, mostrar para o nosso fornecedor lá fora que o mercado brasileiro precisa e tem potencial para trazer essa solução. Perfeito. E, doutor Felipe, como que você pode, assim, citar um exemplo de relação internacional que aconteceu entre a médica ou com alguma empresa, por exemplo, a Bacon? Nós temos, né, a Bacon fornecedora de medicamentos, radioisótopos também. Nós estamos em processo do registro, né, do gerador e de cápsulas de iodo. Então, assim, essa relação de auxiliar a fabricante, né, na busca de entender a legislação brasileira, Que é complexa. que é complexa e que não é só a vigilância sanitária, mas é a Receita Federal, são diversos órgãos, né? E nós fizemos toda essa ajuda, né, para subsidiar a entrada desses produtos no Brasil. Então, essa é uma parceria de sucesso, né, que é legal ser citada e que traz esses benefícios, né? Traz essas coisas diferentes, né, para o Brasil. Hoje a gente tem, às vezes, só um fornecedor, né? E aí, trazendo outras, a clínica consegue se ajustar, ela consegue tomar uma decisão, né? Ela busca quem e como ela quer fazer. Então, tudo isso interfere no dia a dia da medicina nuclear, da rotina, né, de vocês. Sim. E, doutor Eber, sempre rola, né, nos grupos do WhatsApp, um pessimismo globalizado com relação à medicina nuclear. E eu queria saber quais são as suas perspectivas com relação ao futuro dessas relações internacionais da Medical com o exterior. Ótimo, né? A gente acompanha também, né, Mayara, sempre aquela ansiedade, aquela dificuldade, aquela dúvida, até pelo próprio momento, né, que a medicina nuclear passa, né? Mas a gente enxerga realmente um futuro promissor para a medicina nuclear, né? Uma especialidade brilhante, né? Então, assim, como até a gente discutiu já em outros episódios com alguns médicos, tem a participação dos médicos no Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear, onde a gente discutiu sobre isso. Então, assim, eu enxergo um futuro muito importante para a medicina nuclear. Esse futuro, ele está sendo pavimentado, né, com iniciativas como essa, como o Felipe bem colocou, porque a gente não pode olhar para o futuro, né? Então vamos falar de teranóstico, vamos falar de actínio, vamos falar de chumbo, né? Vamos falar dos outros isótopos, né? Que pode ser a gente trazer principalmente para formar os pares teranósticos, né? E esquecer das dificuldades que a gente vai ter literalmente do dia a dia, de um gerador de tecnécio, de uma cápsula de iodo. Então tudo isso tem que ser trabalhado em conjunto. E eu enxergo que a Medical hoje, ela traz essas relações, essas parcerias, né? A gente tem viajado muito, né? Então, assim, quem quiser acompanhar, né? Até me siga nas redes sociais, lá no Instagram, o Dr. Eber Videira, né? Gente, ele é muito atuante, tá? Se você quiser ficar atualizado sobre física na medicina nuclear, sigam o Dr. Eber Videira. Então, assim, a gente tem mostrado justamente, assim, o trabalho que a gente tem feito, né? De ir visitar os fornecedores, de ir visitar os congressos, de entender o que tem lá fora, para trazer para a tendência para a medicina nuclear. E aí é viabilizar. Então, eu acho que a palavra do momento hoje para a medicina nuclear é viabilização. Nós temos que saber os caminhos das pedras
seja econômico, seja regulatório, seja de fornecedor, seja da necessidade interna, seja trazer o radiofármaco pronto ou como produzir ele no Brasil, para trazer isso para o nosso paciente. Então, assim, que é o que nós defendemos no nosso podcast, né? Justamente o nosso paciente, ele é o principal beneficiador, ele necessita, e a gente está aqui para viabilizar para ele. Então, o que eu enxergo para a medicina nuclear no futuro é isso, é para pavimentar, para a gente literalmente passar esse período de sufoco de fornecedores, ter essa sustentabilidade, a viabilidade econômica, aí sim a gente vai chegar a trazer o que tem melhor e de mais novo lá fora para o nosso paciente. Não, eu compartilho do seu entusiasmo. A gente vê que realmente a medicina nuclear progride muito, né? A saltos largos a cada ano. Mas mesmo assim, a gente tem muitos desafios, né, Felipe? Quais são os principais desafios que você enxerga que a medicina nuclear ainda vai passar com essas relações internacionais? Acho que as coisas mais difíceis, né, para os parceiros internacionais é entender o que a gente passa aqui. As nossas normas, né? Todas as legislações vigentes, as classificações, então tudo isso é muito complicado mesmo, né? A gente passou recentemente com a Radical de ter que reclassificar as fontes, né? Então as fontes eram classificadas de uma forma, nós conseguimos alterar a classificação delas para ficar melhor encaixado, mas tudo isso precisa de uma análise tanto da equipe interna, né, aqui no Brasil, quanto da fábrica, né, esse auxílio em enviar documentações, de entender a necessidade do que a gente precisa, de subsidiar novos testes, porque às vezes a equipe brasileira da Anvisa, por exemplo, necessita de um teste específico que a fábrica às vezes ainda não faz, por qualquer que seja o motivo, né? Então, eles entenderem a necessidade da legislação brasileira de necessitar desse teste. Então, toda essa é a maior dificuldade, né? Esse meio de campo com outra empresa. Eu acho que por isso que a Medical ainda traz um subsídio grande, né? Como a gente tem a experiência de trazer outras empresas, a gente consegue dar esse suporte para que a empresa lá fora fique tranquila também com o que está trazendo. Porque é muito complexo, né? A gente olha de fora o Brasil e acha assim, nossa, onde que eu estou entrando, né? Não é tão simples assim. Sim. Pessoal, então, com esse episódio, vocês compreenderam como é complexo esse mercado da medicina nuclear brasileira, que infelizmente ainda não é autossuficiente na questão de fornecimento de material radioativo, e a Medical muito atuante, lutando com as questões regulatórias para que a medicina nuclear cresça cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, escreva aqui nos nossos comentários. Não deixe de se inscrever no canal. É muito importante para o algoritmo entender que a medicina nuclear brasileira é importante e que este conteúdo chegue a maior número de pessoas. Não deixe também de seguir a Medical nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn. Deixe seu like e esperamos você no próximo episódio.